Olá, sejam bem-vindos. Eu vou pedir a ajuda de vocês, para que vocês cliquem se inscrevam no canal e habilitem o sininho, né, para receber mais informações conforme a gente vai postando sobre as dúvidas dos nossos colaboradores. E assim que tiver mais vídeos, nós vamos colocar aqui para vocês. Qualquer dúvida que você tenha, por favor, deixe nos comentários, que logo em seguida, assim que possível, estaremos desenvolvendo um vídeo justamente para te auxiliar a tirar a sua dúvida referente às suas necessidades. Em vídeos anteriores nós já fizemos aqui, falamos sobre o preenchimento aqui do cabeçalho, das informações básicas, sobre como fazer o cálculo populacional, como definir a população declarada, como fazer o cálculo de tráfego, como definir as áreas de cabina, né? A área do tamanho da tua caixa de corrida com base nas informações dos fornecedores e por aí vai. Nós falamos também sobre os estudos de tráfego, o relatório de estudo de tráfego, sobre o memorial base e hoje nós estamos dando continuidade justamente no estudo comportamental. Vou pedir para vocês assistirem o vídeo 1. Nesse vídeo 1 vocês vão ter as informações sobre justamente esses dados iniciais do memorial, né, de estudo comportamental. Vamos conversar com vocês hoje sobre justamente a parte de estudos comportamentais de curva característica do elevador. Tá? Então vamos falar um pouquinho sobre a curva de extremos. Se atente que quando você tem uma aceleração e desaceleração do elevador, a gente consegue alterar aqui, por exemplo, para 0,6, para 0,8. Isso interfere diretamente na característica da curva de funcionamento do equipamento e no número de partidas por hora que esse equipamento vai conseguir dar ao longo do dia, né? Um outro detalhe é, por exemplo, se atente a não colocar, por exemplo, uma aceleração, por exemplo, de 1 metro por segundo. Por que não? A gravidade é 0,98, então pessoas com problema de mobilidade, pessoas idosas, elas podem ter o risco de queda dentro do elevador. Então que a gente tenta colocar um aviso, né? Cuidado com valores superiores a 0,98 devido à gravidade, ou seja, pensa o seguinte, o elevador se iniciou um trajeto de partida no sentido de descida. Você vai ter aquela sensação que o piso da cabina se descola do pé do usuário. Então tome muito cuidado com essas características para você não ter pessoas com risco de queda dentro do elevador. Tá ok? Jerk, ele influencia diretamente na curva de aceleração dos elevadores, ou seja, é bem no cotovelo entre o início da partida da aceleração e a aceleração propriamente dita. A finalização da aceleração e o início da velocidade de cruzeiro. O início da desaceleração do equipamento e a finalização da desaceleração quando ele chega perto da zona de portas. Tá ok? Todas essas características você consegue alterar aqui na planilha. Tá ok? Vamos deixar com 0,8, que é uma aceleração ideal para qualquer tipo de equipamento. Tá? Principalmente com velocidades superiores a 4 metros por segundo, o ideal é que você trabalhe com 0,8. Quando você tem tempos também de entrada e saída de pessoas, o sistema ele já faz um cálculo estimado em cima de tamanho de portas e algumas considerações, ele já tem te dar um tempo estimado de quanto tempo as pessoas vão levar para sair e entrar dentro do elevador. Dá para trabalhar com valores menores? Sim, é possível, mas você tem que se atentar porque isso daí pode ocasionar algum problema na parte do fluxo de pessoas do elevador. Poxa, eu consigo apertar o botão de segurar a porta e manter a porta aberta? Sim, é possível. Então, por exemplo, eu consigo trabalhar com 2 segundos aqui? Consigo trabalhar com 2,5? Consigo. Então, são questões que você pode estar avaliando conforme a sua necessidade, conforme o fluxo de pessoas que você tem dentro do seu prédio. Uma outra condição que a gente tem, por exemplo, nós temos em fabricantes
aqueles operadores de portas com uma performance maior e os operadores com uma performance de porta menor. Isso influencia justamente nos tempos de abertura e fechamento de portas. Então, por exemplo, um operador de porta com baixa performance, você vai ter um tempo de atendimento lá em médio de 3,3 segundos na abertura e 3,5 no fechamento. Se você pode colocar uns operadores mais robustos que vão te dar um tempo de atendimento menor. Ele vai chegar a 2 segundos para abrir, né, e 2,8 para fechar. Isso com base nas informações que a gente colocou aqui atrás na planilha. Tá? Então, as informações que você colocou aqui é o que vai ser utilizada lá na frente para fazer o estudo. Então, por exemplo, se eu coloquei uma porta de 1100, o tempo, abertura central, os tempos lá na parte de estudo comportamental vão ser diferentes para cada tipo de situação, para cada tipo de porta. Tá? Que mais? Que informação mais a gente pode falar para vocês aqui? Por exemplo, por exemplo, a curva de andares assimétricos, ou seja, eu saio do primeiro andar, vou para o segundo andar. Como que vai se comportar esse elevador de uma viagem curta, né, entre pavimentos? Então, por exemplo, eu tenho lá 2 paradas, uma distância de 4,5 metros, a velocidade de 6 metros. Poxa, a velocidade de 6 metros, ele não chegou a atingir os 6 metros. Ele vai chegar a atingir 1,89, 1,9 de velocidade. Ele não vai conseguir chegar na velocidade nominal. Por quê? Porque a velocidade do elevador é um elevador de 6 metros por segundo. Para você chegar nessa velocidade, você vai precisar de 4 paradas aqui, 3 paradas e meia, 4 paradas em média, para você conseguir fazer com que esse elevador consiga acelerar e chegue na velocidade nominal. Poxa, eu posso mexer aqui na aceleração para que isso se altere? Sim, você pode ver que quando eu coloquei a aceleração de 1 metro por segundo, a minha velocidade entre extremos aumentou. Ou seja, o meu tempo que eu vou levar para sair de um andar e para o outro vai ser bem menor. Então, por exemplo, aqui, vamos falar aqui, aqui no 11,51. Quando eu altero aqui para 0,8, você vai perceber que esse tempo aqui ele se altera um pouco, que é justamente o quê? O tempo que o elevador vai levar para sair do primeiro andar para ir para o segundo andar. Tá ok? Em cima disso tudo, você vai ter também os tempos totais de viagem, ou seja, o elevador ele fechou porta no andar de baixo, partiu, foi até o segundo andar, abriu porta e as pessoas saíram e entraram dentro do elevador. E aí ele vai começar a iniciar o processo de fechamento da porta novamente. Esse tempo, esse processo todo vai levar em torno de 15,54 segundos. Então você vai perceber que o teu elevador, ao longo de 1 hora, ele vai conseguir dar no máximo 231 partidas por hora. Por quê? Porque você tem todos os tempos, tempo de abertura de porta, tempo de viagem entre andares, tempo de entrada e saída de pessoas. Então, todas essas informações, elas entram no estudo para você saber quanto que esse equipamento vai conseguir dar de partidas por hora. Poxa, no meu estudo de tráfego deu lá que o elevador está dando 600 partidas por hora. Poxa, mas o elevador não vai dar 600 partidas. O máximo que ele vai conseguir dar é justamente as 231. Vamos lá no formulário base, só para você entender isso. Vamos falar lá que você não tenha os 8 postos de caixa corrida, você só tem as 7. Um exemplo. Você tem lá elevadores de 6 metros por segundo. Ele não está atendendo o fluxo de pessoas. Tá ok? E aí você também tem um problema de PPH, que está dando 246. Se a gente for lá no estudo comportamental, você vai verificar que esse equipamento consegue no máximo dar 231. Por quê? Porque eu tenho todos os tempos envolvidos. Vamos diminuir aqui para 2 segundos e meio aqui. Chegou a 249 pph. Poxa, atingi aquele número de partidas por hora que está lá. Mas lembre-se, ainda se é um risco, porque no estudo são comportamentos do equipamento. As pessoas podem segurar a porta, pode demorar um pouco mais tempo para entrar e sair. Você pode ter pessoas com problemas de mobilidade, que vai precisar segurar aquela porta para que ela tenha um tempo maior de entrada e saída de pessoas. Então, isso vai te trazer uma consequência ao longo do dia do funcionamento do equipamento. O que isso implica? Implica que quando você faz esse estudo, você vai entrar em uma situação de comportamento
populacional. Como que essa população vai se comportar ao longo do dia em relação ao seu elevador? Vamos entrar no detalhe desses preenchimentos mais para frente. Vamos falar aqui um pouco mais para frente, tá? Então você tem lá, olha, poxa, meu PPH do meu equipamento deu 246, esse elevador chegou a 249. Vamos alterar lá para continuar nos 3.6 que o sistema calculou, tá ok? Só para você ter uma referência, uma noção do que a gente está falando. Então, por exemplo, aqui meu PPH máximo é 231, o elevador precisa de 246. O que vai acontecer? Ele vai acarretar que eu vou ter um tempo maior de movimentação das pessoas e isso vai interferir justamente nos tempos de atendimento dessa população de alguma forma. Por quê? Pensa o seguinte, se o meu elevador só dá 231 partidas e eu preciso das 246, uma parte dessas partidas por hora, uma parte dessa população eu não transportei. E isso daqui vai interferir em quê? Poxa, eu vou transportar essa população para a próxima viagem desse elevador. Consequentemente, eu vou aumentar esse tempo de espera proporcionalmente a esse período de viagem adicional que nós vamos colocar aqui. A mesma coisa se refere a questões populacionais. Então, conforme você vai, por exemplo, você olha a curva aqui de funcionamento desse equipamento, né, você vai perceber que na entrada e na saída da população, aquela população vai levando um tempo para chegar no prédio, vai chegar em alguns momentos você vai ter um pico mais elevado e aquela pessoa que o elevador não conseguiu transportar vai se somando numa próxima viagem e assim sucessivamente, até que depois ela comece a se reduzir. Por que eu estou comentando sobre isso? Vamos comentar aqui, voltar aqui um pouquinho antes, justamente no preenchimento dessas informações. Quando você entra com um estudo comportamental, o ideal é que você faça um levantamento do seu prédio para você saber a cada 5 minutos o que está acontecendo dentro do seu prédio. Então você vai pegar, quando começa a habitação do seu prédio, começou às 6 horas da manhã, não tem problema, então começa. Das 6 às 6h05 entrou 5 pessoas, das 6h05 às 6h10 entrou 20 pessoas, das 6h10 às 6h15 entrou 50 pessoas. E assim você vai fazendo o levantamento comportamental da população que está chegando na sua edificação. O ideal é que nunca você pegue num único dia, o ideal é que você pegue todo esse comportamento durante uma semana e você tire a média semanal daquele comportamento, para você ter uma precisão maior nessas informações. Ah, poxa, eu não tenho essa informação, eu não tenho como usar uma população declarada, eu não tenho como medir isso, eu não tenho um sistema de controle de acesso, eu não tenho alguém que fique lá medindo quantas pessoas, contando quantas pessoas chegam no prédio, então eu vou trabalhar com uma base de estudo comportamental pré-definida. Por que pré-definida? Com base em estudos em outros prédios, a gente tem uma apuração de como que vai ficar mais ou menos o comportamento dessa população dentro das características daquela edificação. Ok? Outro detalhe é, por exemplo, se é o carregamento, como a gente já comentou no outro vídeo anterior, se a população é diluída, se a população é moderada, se a população é pesada. A população diluída, as pessoas vão chegando gradativamente ao longo de um determinado período, sem grandes fluxos de populacionais. Né? Uma população moderada, você vai ter lá uma situação mista, né? Vamos falar sobre a pesada para você entender como que é o moderado. A pesada é o seguinte, pensa o seguinte, o teu cliente é um prédio de uma única entidade e você tem lá, ele contrata ônibus fretado que traz 90% da população do prédio e esses ônibus chegam praticamente próximos todos ao mesmo horário. Pensa o seguinte, no prazo de 20, 30 minutos, nós vamos chegar lá com toda a habitação de 90% daquele prédio e os elevadores vão ter que dar conta dessa população adicional. Então, lembre-se, essa é uma situação atípica onde você está entrando ou saindo com a população do prédio. Mas, por exemplo, numa situação ao longo do dia, aquele público flutuante, ele não vai ter essas condições. Então, por isso que a gente está falando aqui de uma parte dessa população. A condição moderada é aquela condição onde você tem uma parte da população chegando de transporte público ou privado, uma parte chegando de ônibus fretado da empresa. E aquele aglomerado de pessoas
acabam se diluindo ao longo daquele período específico, mas de uma forma mais concentrada em algumas partes desse período. Tá, ok? Normalmente os prédios no Brasil são tráfegos diluídos. São raros os casos que a gente tem citação de prédios com citações concentradas. Tá? Quando eu trabalho com a situação pré-definida, né, eu posso também fazer o levantamento e colocar aqui as informações do meu prédio. Então aqui é de entrada e saída, e aqui vai ser no horário do almoço. Tá, ok? E essas informações o sistema vai gerar os gráficos aqui embaixo. Por que está dando zerado aqui? Porque lá em cima eu falei que eu estaria trabalhando com as declaradas, e não é o meu caso. Eu não tenho uma população declarada. Eu vou trabalhar com uma população pré-definida. Então, pré-definida, a gente tem um estudo de tráfego, né, um estudo populacional com essas características básicas. Poxa, mas aqui está te dando um pico gigante, aqui de 630 pessoas, 690 pessoas, 691 pessoas. Por quê? Lembre-se, lá atrás a gente tirou um elevador. Vamos voltar o elevador aqui, para que esse elevador atenda a situação. Você vai continuar com períodos ainda que são períodos problemáticos, né? Principalmente próximo ao horário de chegada da população no prédio, porque normalmente as pessoas acabam chegando de uma forma mais concentrada nesses períodos aqui dos 15, 20, 30 minutos antes de se iniciar o projeto, a habitação do prédio, o horário de trabalho. A mesma coisa ocorre no horário de saída. E aqui embaixo você vai ter uma flutuação na hora do almoço. Então a pessoa saiu para almoçar e no final, depois mais ou menos a metade do período, ela começa a voltar para habitar o prédio novamente. Isso aqui é para você ter uma noção de como que funciona esse comportamento populacional dentro do seu prédio. Tá, ok? Isso aqui vai te dar uma visão de como que vai ser o comportamento do seu elevador quando você começar a utilizá-lo. Aqui você, por exemplo, esse elevador tem 337 condições de transportar 337 pessoas, e aí você começa a 138, 158, 157, 222, 320 e vai subindo. Aí 468, 500, 508, aí começa a descer novamente. Tá? Aí você vai falar assim, poxa, mas não está batendo esses números. Por quê? É justamente a condição que nós falamos. Então, ele tem condição de transportar 337 pessoas. Então, até aqui, ele transportou as pessoas que entraram no prédio. A partir desse momento, ele começa a computar as pessoas adicionais. Ou seja, chegou 468 pessoas, só que sobrou um restante das pessoas do período anterior. E assim sucessivamente. Caso tenha alguma dúvida, ficamos à disposição para qualquer tipo de esclarecimento. Por favor, deixe nos comentários o que você está achando nessa planilha, o que você está achando da utilização dela, o que nós precisamos melhorar para que funcione melhor para as suas utilizações, o que mais você acha que tenha que ter nessa planilha de informações adicionais. Comente sobre suas dúvidas, vamos fazer vídeos a respeito das suas dúvidas para tentar fazer um esclarecimento mais preciso sobre todas as informações que você precisa para fazer seus estudos para o seu projeto. Ficamos à disposição, caso precise. Por favor, deixe seu comentário ou nos mande um e-mail.